neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Cegueira. Longe, longe, no meu Salvador, mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abriram, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que no céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, eu agora me alegro em sua Deus, sendo incompatível com o pecado,
providenciou, Ele próprio, o meio de relacionar-se com o homem, com o pecador, sem se compatibilizar com o pecado. Porque Deus não muda. Deus não muda, por isso Ele é poderoso. Poderoso Ele é para cumprir suas promessas. Sendo imutável, sua palavra permanece para sempre. Vamos, pois, todos usufruirmos de suas promessas, pela fé em sua palavra, lembrando-nos de sempre de que Deus não muda. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê, Ele falou assim. Caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de quem não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Deus, sendo incompatível com o pecado, providenciou, Ele próprio, o meio de relacionar-se com o pecador, contudo, sem se compatibilizar com o pecado, isto é, sem misturar a sua natureza com o pecado. Isto porque Deus não muda. Deus não muda em relação à sua posição contra o pecado. O pecado é incompatível à sua natureza. Portanto, Deus não é como o homem, que se dobra facilmente ante a pressão da sociedade e mesmo das circunstâncias. Sabemos que Deus encarnado, Emanuel, Jesus Cristo, quando estava com 40 dias
e 40 noites sem comer, Satanás o tentou, aproveitando a circunstância, e pediu que ele fizesse um espetáculo de transformar pedras em pães. O que Jesus podia muito bem fazer. Mas o certo é que Jesus não se dobrou diante das circunstâncias. E nós temos homens na Bíblia e na história da igreja, e hoje no presente, que não têm se dobrado diante das circunstâncias. Agora, ouvintes, por outro lado, Deus não muda também em sua benignidade, em sua misericórdia, porque caso contrário estaríamos perdidos, irremediavelmente perdidos. Na verdade, ele tem dispensações. E dentro destas dispensações, nós encontramos a dispensação da graça. Essa graça se manifesta justamente abrindo uma via, providenciando um meio pela qual o pecador possa se relacionar com Deus. São Pedro usa a linguagem assim: tornar-se participante da natureza divina. Agora você entende, Deus nunca mistura sua natureza com o pecado para salvar o pecador. Na verdade, o seu Filho, ele próprio, se fez pecado. Mas isso é como o soro que eles tiram da serpente, da cobra, para ser um antídoto contra o próprio veneno da cobra. Ele se fez pecado sem pecar, para que quando o homem ofendido da serpente, do pecado, pelo diabo, tomasse de sua vida, então fosse salvo. Não morresse, porque morte na Bíblia significa separação de Deus. E não há coisa pior do que isso. Agora, este meio da salvação, todo mundo chamado cristão conhece. Conhece, mas como um acontecimento histórico, mental, tradicional da religião. Mas este meio que Deus criou para buscar o homem de volta a relacionar-se com Ele é através de uma experiência vivida por este homem, pelo pecador. E ao sentir-se ou encontrar-se relacionado com Deus, o que acontece? Este homem passa a sentir-se ou encontrar-se também como Deus, incompatibilizado com o pecado e seus atributos. Aí está a grande diferença. Então, eu gosto de fixar a coisa, porque aqui está o ápice do pensamento, da meditação. Ao sentir-se ou encontrar-se relacionado com Deus, não por um meio criado pelos homens, mas pelo próprio meio que Deus criou. Esse é o arrependimento, a fé no sacrifício de Jesus Cristo. É o único meio. Não é nenhuma religião, nenhum credo, nenhum dogma, nenhum grande homem aqui na terra. Este é o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí está o elo. Então, ao sentir-se ou encontrar-se relacionado com Deus, pelo vínculo da paz na linguagem de São Paulo, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo, então este homem se sente ou encontra-se agora também como Deus, incompatibilizado com o pecado e seus atributos. Lembrando novamente do que São Pedro disse, afirma, encontra-se como um participante da natureza divina.
Isso não é tremendo, não é maravilhoso? Então ele, o homem, entra em uma fase de vencedor. Entra em uma fase de vencedor quando ele consegue relacionar-se com Deus pelo vínculo da paz, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo que vivifica esta palavra na vida do homem. Então ele entra numa fase de vencedor. Vencedor sobre o quê? Sobre os vícios, sobre os atributos do pecado de um modo geral. Mas a coisa vai além disto, vencedor sobre a própria morte. Por isso São Paulo gritou com êxito, ao ver aquele selo aberto da ressurreição, o grande mistério revelado, ele gritou: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. E graças a Deus que nos dá vitória. Por quem? Por minha igreja? Pela igreja mais velha? Pela igreja mais nova? Por aquele santo homem? Não. São Paulo foi categórico. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Venceu, portanto. Somos mais do que vencedores. A quem você venceu? A quem o homem venceu? O seu pobre inimigo, sujeito às mesmas circunstâncias? Não. Você venceu o seu maior inimigo, que é o ego, que é a si mesmo com suas paixões carnais. Você veja na Bíblia que Davi venceu o urso, venceu o leão, grande feito, grandes testemunhos. Venceu o Golias, venceu guerras tremendas. Está tudo bem. Mas a maior vitória proclamada por Davi foi quando ele venceu o pecado e exclamou com alma: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Ah, mas esse salmista, com sua cabeça banhada de óleo, seu cálice transbordando, este Davi saltando, e pôde ver até uma mesa preparada ante os seus inimigos, deu voltas por ali, saltou ao redor da arca. Isto porque ele estava relacionado com Deus. Havia alegria na sua alma. Ele estava gozando em si mesmo, com experiência própria, o resultado do seu clamor no Salmo 51, verso 12, quando ele pediu com alma, depois de confessar, depois de reconhecer, depois de gritar: o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Depois de tudo isso, ele concluiu a sua oração dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Oh, que infinita graça! Como ele saltava, como ele rejubilava, porque a arca tinha sido tirada do meio de Israel por causa do pecado, e a arca representava tudo de Deus dentro de Israel. As tábuas dos mandamentos, o maná que não desvanece, a vara de Arão que reverdeceu, a glória ininterrupta, a luz, a glória da Shekinah. Israel tinha perdido por quê? Por causa do pecado. Pequei. E quando ele viu isto voltando, isto queria dizer, estamos nos relacionando novamente com Deus. Deus está voltando. E ele se encontrou tão embebido, tão transbordante, que gritou com sua alma, escreveu:
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Isto fala da infinita graça do Senhor. Ele não muda, mas a sua dispensação passa. Há uma linha entre a graça, entre a misericórdia e o juízo. Não atravesse esta linha. Deus é imutável, mas Ele é imutável em suas dispensações também. Ele é imutável em sua benignidade. Ele é imutável também no juízo. É agora a hora. É esse instante que nós devemos estar relacionados com Deus, porque a arca voltou. Elias restaurou todas as coisas perdidas. A mensagem veio completa agora, tudo completa, não reformada apenas por um reformador, mas por um restaurador. Restauração quer dizer readquirir, pegar de volta, tomar posse daquilo que havia se perdido, tomar domínio daquilo que havia se perdido. Então essa restauração traz de volta a presença do Senhor e suas promessas em nossa vida. Isto é a infinita graça ainda. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede. Você que está enfermo, doente do físico, doente do espírito, que perdeu a alegria da vida, a alegria da salvação, quer orar comigo agora? Você diga no seu coração, se não quiser levantar sua voz: esconde a tua face dos meus pecados, ó Deus, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito reto. Creio, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que Tu tens prazer em perdoar. Aceita o meu arrependimento ante a Tua presença e me cure, Senhor. Me dê graça. Esta infinita graça opere na minha alma e eu aceito nesta hora, pela fé, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Existe alguém comigo que não vejo mais precinto, que comigo sofre as mágoas, que no coração eu sinto. É Jesus, esse alguém é Jesus, este amigo singular, singular, pilar das mansões celestes, com ele irei morar. Quando estou muito pesaroso e já prestes a chorar, Ele vem me socorrer e sofreu em meu lugar. É Jesus, esse alguém, é Jesus, este amigo singular, singular, e lá nas mansões celestes, com ele irei morar. E então, na eternidade, para sempre eu louvarei, Ele estando ao meu lado, muito feliz sempre serei. É Jesus,
Jesus, este amigo singular, singular, e lá nas mansões celestes,